Eu vou explicar o que é transferência na psicologia. Freud nos ensinou que... Peraí, tem alguma coisa errada. Quando alguém diz que vai explicar uma coisa da psicologia e começa a frase dizendo que Freud ensinou, tem um erro aí, porque Freud era psicanalista, não era psicólogo. E aí reside um grande erro que eu vou abordar nesse vídeo, que é essa mistura de áreas. Vamos dividir esse vídeo em 3 partes. Os psicólogos naturalizaram o termo transferência, mas o que eles entendem e aceitam não é o verdadeiro conceito de transferência. Então vamos mostrar o que é a transferência na psicanálise, a área que criou o termo, e vamos ver se os psicólogos continuam concordando com essa proposição. Por fim, vamos ver quais são os conceitos da psicologia que podem entrar no lugar do conceito de transferência. Os psicólogos no Brasil recebem muita influência psicanalítica e têm uma espécie de formação mista, em que misturam coisas de psicologia com psicanálise. Assim, acabam acolhendo como natural esse termo transferência, entre outros, e acham que o conceito pode ser aplicado na psicologia sem problema nenhum. Eles não têm muito interesse em entender qual é realmente a ideia por trás do termo, mas o adotam. Geralmente o usam de forma geral, se referindo a algo que é particular da relação que se estabelece entre o psicólogo e o paciente. É alguma coisa como uma influência do psicólogo sentida pelo paciente, que desperta emoções variadas que podem ser positivas ou negativas. Outro componente meio vago que os psicólogos entendem no termo transferência é que ela envolve uma certa confusão de papéis. Então, em certo momento da terapia, o paciente toma a figura do seu psicólogo ou da sua psicóloga de uma maneira diferente daquilo que realmente é. Aí tem uns exemplos clássicos que são usados, de que o paciente adolescente se sente na presença do psicólogo como se estivesse na presença do seu pai. Ou da paciente que fica achando que a psicóloga é a sua amiga e esquece que o relacionamento ali é profissional. Ou um paciente que teve uma semana conturbada e descarrega a sua raiva de repente em cima do profissional e briga com ele sem razão ali na sessão de terapia. E ainda tem o caso clássico, que é aquele quando o paciente ou a paciente se apaixona pelo profissional. Então a ideia por trás desse uso do termo transferência é que existe algo que está dentro da pessoa e que ela projeta, transfere para o seu ou a sua psicoterapeuta. Só que apenas isso não é transferência. Transferência é um conceito criado na psicanálise por Freud. A transferência é o deslocamento de sentido atribuído a pessoas do passado para pessoas do presente. As imagens psíquicas do seu analista se conectam com outras imagens provenientes de vivências anteriores do paciente. As vivências infantis do sujeito, o paciente no caso, o levam a se realizar em certas reações e repetir essas reações ao longo da vida, que é o que a psicanálise chama de compulsão à repetição. Então, o papel do analista vai ser observar a manifestação dessas transferências para estudá-la profundamente. Essa transferência é executada pelo inconsciente. O paciente transfere para o analista seus componentes pulsionais, que tem a ver com desejos. O desejo de ser recebido como filho predileto, o desejo de ser alvo de uma estreita amizade, por exemplo. Transfere para o seu analista. E aí, lá na terapia, ao falar de forma associativa, acreditam eles que é possível aprofundar as conexões entre representações inconscientes. E aí alcançar os complexos patógenos, ou seja, alcançar ali a raiz psíquica dos problemas que a pessoa tem. E eles acreditam que, para se dedicar a isso,
é preciso que se produza no paciente o processo de transferência. Então, veja, não é uma coisa que acontece ali de forma casual. É preciso, de acordo com a teoria psicanalítica, é preciso que se produza transferência na relação ali terapêutica. O paciente, então, a partir daí, vai se entregar a um trabalho que não controla, porque o inconsciente está brotando. E o analista colhe essas associações para fazer interpretações que permitam ao paciente traduzir aquelas representações inconscientes que ele está projetando, transferindo para o analista, traduz aquilo em representações conscientes. Então veja que a transferência é uma coisa essencial no processo psicanalítico, conforme a teoria em que eles acreditam. A transferência permite lembranças e associações que vão ser ressimbolizadas. Vejamos essa afirmação de Freud, então. Não se discute que controlar os fenômenos da transferência representa para o psicanalista as maiores dificuldades, mas não se deve esquecer que são precisamente eles que nos prestam o inestimável serviço de tornar imediatos e manifestos os impulsos eróticos ocultos e esquecidos pelo paciente. Então veja que Freud coloca como a transferência sendo responsável por trazer para o presente os impulsos que ficaram esquecidos do passado. Vamos observando aí os psicólogos se é com esse tipo de conceito que vocês trabalham. Vamos dar uma olhada agora em algumas coisas que comumente os psicanalistas falam a respeito da transferência, para a gente poder situar melhor se esse conceito é ou não é, deve ou não deve ser bem aceito entre os psicólogos. Eles dizem que o psicanalista, a partir do momento em que começa a análise, assume papel central na vida do analisado, a ponto de que esse fica pensando nele o tempo todo. A transferência é fundamental para o processo de cura, não é apenas uma coisa incidental, ela é fundamental. Ela é o motor da análise e responsável pelo sucesso ou fracasso da terapia. A transferência retrata conflitos inconscientes que apontam para aspectos do desenvolvimento infantil e sexual do paciente. A transferência é a maior fonte do interesse que o paciente tem para continuar a terapia. É a ligação emocional que o paciente desenvolve com o seu analista. Serve para liberar conteúdos psíquicos inconscientes. O psicanalista se converte na nova edição da figura dos pais do paciente na época da sua infância. Essa eu achei mais forçada ainda. Um aspecto importante e frequente da transferência é o de tomar a forma de amor pelo psicanalista. A fonte profunda desse amor se acha nas tendências eróticas do enfermo, em seus desejos de coito com o psicanalista. Essa aí eu tirei desse livro aqui. A Psicanálise, Angel Garman. Não é um conceito muito comum entre os psicólogos, né? Aí vamos a algumas citações aqui mais históricas, mais antigas. Tem um antigo psicanalista chamado Steckel, que é lá do círculo próximo do Freud. Depois acabou se desentendendo com ele, mas era um discípulo de Freud. Ele dizia: a transferência é uma das mais importantes descobertas de Freud. O paciente psicanaliticamente tratado projeta todos os seus afetos sobre o analista, principalmente afetos amorosos, mas também os negativos. Ele odeia o seu analista, ele o inveja, ele o considera um rival, ele o despreza e o insulta, assim como também o superestima excessivamente e o enaltece. E aí Steckel continua falando sobre o amor ao médico, que é o amor ao analista, que naquela época geralmente eram médicos. O amor ao médico constitui um fenômeno legítimo da psicanálise. O médico assume o papel de ente querido por meio da identificação.
Na verdade, todos nós amamos apenas uma vez, e todo o amor subsequente é sempre um substitutivo do amor inicial. Essa transferência, segundo Stekel, ela não para na figura do analista, ela transcende e se transpõe também para a família do analista. Na maior parte das vezes, de uma forma negativa. A esposa do médico é objeto de grande desprezo e menosprezo em sonhos e fantasias do paciente. Isto é também uma vingança dos pacientes que se sentem constrangidos pela intromissão do analista nos segredos da sua casa. Não só na família, mas também na casa do médico, na arrumadeira, na cozinheira, na babá, na assistente do médico. Todas essas pessoas tornam-se também objeto de transferência, geralmente negativa. Isso aí ele diz porque naquela época era comum que os psicanalistas atendessem os seus pacientes num cômodo, num escritório, na própria casa. Então, ao chegar ali, os pacientes tinham contato com outras pessoas ali, com os empregados do médico psicanalista. Podemos transpor isso para hoje em dia e dizer que os pacientes desenvolvem transferência, geralmente negativa, por exemplo, para a secretária que está ali atendendo o consultório. Os psicólogos acolhem essa ideia, esse conceito. E aí, Stekel cita um exemplo de que uma senhora que ele atendia ficou insatisfeita quando ele mudou de residência. Então, ela passou a ser atendida em outro lugar. E ela falou que as sessões agora não seriam mais a mesma coisa sem aquela boa e velha sala vermelha onde o senhor me atendia. E Stekel interpretou isso como uma transferência para a sua casa. Uma transferência que acontece para tudo que rodeia o médico. E ali se apegam os afetos dos neuróticos que ele trata. Poderia simplesmente ter interpretado que ele mudou de um lugar que a senhora considerava muito agradável para um lugar pior. Né? Não precisa de usar conceito de transferência para explicar que uma pessoa não gostou de uma mudança. Então vocês estão vendo que esse conceito de transferência ele vai muito além de se referir simplesmente a uma relação e algumas confusões que acontecem ali, alguns desentendimentos, alguns sentimentos negativos que possam aparecer na relação do psicólogo com o paciente. Na origem do conceito psicanalítico tem muito mais. E aí, como esse conceito se torna tão importante a ponto de ser chamado o motor da análise, eles dizem que o psicanalista tem que fazer alguma coisa com isso. E isso é o chamado manejo da transferência. Então vejam a que ponto chega essa utilização desse conceito na terapia. Imagine que o paciente está ali há vários meses, às vezes até mais de um ano, percorrendo aquele método psicanalítico de se pôr a falar de forma livre, fazendo associações sobre as suas preocupações, as coisas que lhe afligem. E aí, num determinado dia, o paciente que já falou aquilo muitas vezes, de muitas formas diferentes, fica sem assunto, não tem mais nada para falar. Ou então ele começa a falar de coisas banais, porque o que ele tinha para falar sobre o cerne do seu problema, ele já falou. E aí o analista, que se calca no conceito de transferência, em vez de olhar para aquilo e falar, bom, agora eu tenho que fazer uma coisa diferente para que esse processo siga adiante, dê um novo passo. Não, ele vai preferir interpretar que aquela fala banal, ou que aquele silêncio, ou que aquela dificuldade em continuar fazendo associações significa que chegou num ponto que a transferência está negativa, que a transferência está bloqueando o processo, que é uma resistência que o paciente começou a desenvolver, e aí ele precisa fazer o quê? Não mudar de assunto ou não seguir adiante, mas ele precisa focar mais naquilo. Por que ele não segue a hipótese de que o paciente simplesmente ficou enfadado de falar sempre as mesmas coisas, ou que ele esgotou o assunto? E aí a prescrição deles.
Vencer essa resistência transferencial é o mais conveniente, pois ela é uma repetição real do ocorrido que foi patogênico, ou seja, ele está repetindo ali no ambiente da terapia a coisa que foi o seu problema original lá no passado. Não se pode vencer ninguém ausente ou presente só na imagem da recordação. Aquilo é uma repetição do passado infantil, por isso tem conteúdos ilógicos. Então eles estão dizendo que é bom que a transferência aconteça porque é uma forma de estar acontecendo realmente aquilo que no passado gerou os problemas. Em vez do paciente estar simplesmente falando de memória, não, agora ele está revivendo os problemas. Então, foi ótimo que tenha acontecido essa transferência negativa. Foi ótimo que se tenha chegado a esse impasse. Então, como é uma coisa infantil, por isso tem conteúdos ilógicos. Então, o paciente reage diante do seu analista como reagia ante os seus pais na infância. Não só com excitação erótica, mas também com culpa por suas tendências genitais e com o temor de ser castrado. Será que realmente são esses os conceitos que os psicólogos acolhem quando eles usam o termo transferência? Não só o analista vai interpretar como transferência a hora que o paciente não tem nada a dizer, ou a coisa banal que sai da boca dele, mas se ele começar a falar coisas ilógicas, é normal. Isso aí reafirma que está acontecendo mesmo uma transferência. Ele está falando coisas ilógicas porque aquilo vem lá da infância. Ou será que ele está falando coisas ilógicas porque ele não sabe mais o que falar e não quer deixar que se instale o silêncio ali na sessão? Vamos voltar ao psicanalista Angel Garma, algumas coisas interessantes que ele falou. Durante o tratamento, os sintomas do paciente se voltam para o analista. Os sintomas do paciente se voltam para o analista. Então, a neurose sintomática se transforma em neurose de transferência. É a maneira como eles dizem isso. Os sintomas que o paciente tem vão acontecer ali. Então, por exemplo, se o paciente ficou nervoso, é porque os sintomas de nervosismo dele se voltaram para o terapeuta. O paciente descobre com isso, ele descobre e destrói os aspectos transferenciais negativos. O seu destino primitivo se modifica então pelas intervenções do psicanalista, através de suas interpretações e atos analíticos, que esses atos reduzem o atual que está acontecendo ali naquele momento ao passado e tiram o enfermo da sua compulsão à repetição. Então a ideia deles é isso. A transferência tem que acontecer, ela vai reeditar coisas do passado e aí o analista faz uma interpretação ali, mostra para o paciente, você está repetindo uma coisa do passado. E aquilo ali vai ser a intervenção que vai tirar o paciente daquilo. Será que isso acontece desse jeito? Será que os psicólogos trabalham com essa ideia? Vamos a 2 exemplos que são interessantes para a gente entender melhor isso. Um caso é o seguinte: uma paciente diz que vai parar a terapia depois de alguns meses, porque ela acha que o psicanalista está pensando que ela é uma chata. Ela diz isso para ele: eu vou parar porque eu acho que você está me vendo como uma pessoa chata, que só fica reclamando, vou parar. Eu acho que você nem presta atenção nas coisas que eu falo, diz essa paciente ao seu analista. E ela diz também que a cada sessão que está terminando, ela fica com a vontade de ir embora e nunca mais voltar. Isso seria, na interpretação psicanalítica, a transferência negativa que está acontecendo para o paciente, que está acontecendo do paciente para o analista. Então essa sensação deve ser uma coisa do passado que está acontecendo de novo. E aí a psicanalista lembra que ela falou exatamente essas palavras outro dia referidas à sua mãe, que quando ela visita a sua mãe, ela fica com essa vontade de ir embora e de não voltar nunca mais. E diz para ela isso, para a paciente.
Você percebeu que outro dia você falou exatamente isso a respeito da sua mãe? Pense nisso, vamos terminar a sessão. Esse é o exemplo que eu encontrei de um psicanalista explicando. Então, fez esse apontamento, que seria uma interpretação, né? A interpretação está implícita aí, né? A interpretação de que ela está repetindo com a psicanalista a mesma coisa que ela sente da mãe. E aí fez o tal chamado ato analítico, que no caso aqui foi encerrar a sessão. Não sei quantos minutos de sessão tinha nesse exemplo, ele não especificou, mas ela falou isso, a analista falou isso e encerrou a sessão. Quer dizer, supostamente isso aí vai mexer com a cabeça da paciente e ela vai se pôr a reinterpretar aquelas memórias do passado, entender melhor e isso vai produzir algum efeito. O que os psicólogos acham desse conceito aí? Será que a coisa funciona desse jeito assim? O exemplo dado pelo Steckel, o discípulo do Freud. Há um caso muito comum, segundo ele. Uma paciente tem muito a dizer na terapia por alguns dias. E eis que um dia ela fica em silêncio. Ela não tem mais nada a dizer. Ela já contou tudo, acabou, não tem mais nada. Ela diz isso. Já contei tudo. O psicanalista experiente, né, em vez de achar que realmente ela contou tudo, não, ele já logo se dá conta de que é a transferência que está impedindo o andamento da cura. Ele não considera que realmente ela já falou tudo, não. Ele acha que aconteceu uma transferência ali. E ele tem que solucionar essa transferência. Na maior parte das vezes, um sonho trará o material necessário. Então, quando a paciente para de falar, ele, sem ter outra forma de conduzir, ele fala: me conte aí de algum sonho seu que você teve. Frequentemente os pacientes omitem esses sonhos, pois eles se sentem envergonhados quando os sonhos incluem relações eróticas explícitas entre o médico e o paciente. Então faz parte da concepção psicanalítica de que é comum que o paciente tenha sonhos eróticos com o seu analista. E aí então, num caso desse, se coincidir da pessoa falar que eu já contei tudo que eu tinha para contar, e o analista perguntar: mas me fala aí de algum sonho que você teve, e a pessoa falar: não tive sonho nenhum, o analista fica inclinado a interpretar: tá vendo, teve sonho erótico comigo, não está querendo falar porque está envergonhado, e isso coincide com esse bloqueio que ele está tendo. Então ele vai ser levado a interpretações desse tipo. E ele diz, prosseguindo, Steckel: com homens não é diferente. O componente homossexual, que nunca desaparece totalmente, permite as mesmas projeções e identificações eróticas, tal como ocorre com as mulheres. Então, bom, nós vimos que quando a análise parece que não está indo para frente, que os psicanalistas dizem que o paciente parou de trabalhar, o paciente não está mais trabalhando, ou seja, ele não está mais falando tão fluentemente quanto falava no início. Eles interpretam que está acontecendo uma resistência na forma de transferência. E aí é preciso um ato analítico. Ato analítico é o quê, né? Como falei agora há pouco, pode ser, por exemplo, encerrar a sessão. É uma intervenção qualquer que o analista faz, uma ação qualquer. Às vezes eles chamam também de corte. O analista fala alguma coisa que ele corta uma relação que está se estabelecendo ali. Não me coloque nesse lugar, eu não sou seu pai. Você não tem que perguntar para mim, eu não sei responder tudo para você. Isso é chamado de corte, é um outro tipo de ato. E aí ele corta uma transferência, ou corta uma repetição de um comportamento, que ele entendeu ali que aquilo ali é uma repetição de comportamento. E aí supõe-se com isso que esse ato analítico, o psicanalista com ele está desfazendo transferências negativas que surgem ali no processo. E aí liberta a personalidade do paciente das suas neuroses. Que essas neuroses são originadas lá nos seus relacionamentos primeiros. Eu encontrei um artigo também interessante em que
A pesquisadora ouviu 6 psicanalistas e perguntou para eles diversas coisas da psicologia, entre elas sobre transferência. De acordo com os entrevistados, o manejo da resistência é buscar falar sobre ela. Então perguntou para ele, como é que você maneja aí, então essa transferência quando ela chega nesse ponto? Aí a resposta deles, né, são psicanalistas modernos, atuais, é falar sobre ela, falar sobre essa resistência. Procurar entender do que se trata essa resistência, qual exatamente o seu caráter, sem dar um peso negativo para ela, porque, como nós vimos já, é uma coisa boa que tem que acontecer ali no processo. Continuam eles, é escutar, é entender o caminho que se está configurando e ir desconstruindo com o paciente o que for surgindo ali disso. É a elaboração dessas resistências que vai produzir as maiores mudanças no paciente. E o analista deve ter paciência e deixar as coisas seguirem o seu curso. Então veja como é um conceito muito vago que leva a ações vagas do psicoterapeuta. Quer dizer, ele vai interpretar um silêncio, uma fala vaga como uma resistência, aí ele vai interpretar que tipo de resistência é, que aquilo deve ser do passado, deve vir do pai, deve ser porque ele está vendo a figura da mãe. A insatisfação do paciente não é vista como uma culpa do terapeuta, mas é vista como uma coisa do passado que está voltando. E aí o que ele vai fazer sobre isso? Vai incentivar o paciente a falar daquilo. Quer dizer, o paciente já estava de saco cheio de ficar falando ali, né, sozinho a maior parte do tempo, e ele decide que não vai falar mais. Aí o psicanalista ainda vai em cima. Mas peraí, por que você está parando de falar? Vamos falar mais disso aí. Vamos em cima disso, que parece que isso aí é o motivo da sua transferência ter emergido. Ou seja, no final das contas, a terapia se torna um ouvir, escutar, e na hora que o paciente para de falar porque não está mais funcionando, a proposta do analista é escutar mais ainda. Falar para ele, por que você está parando de falar? Parece que está tendo uma resistência aqui. Fale sobre isso. E aí volta a coisa de novo. Então os psicólogos têm que se perguntar, é dessa forma que eles procedem? São essas as interpretações que eles fazem? Eles estão realmente usando o conceito transferência como natural da sua prática profissional? Quais são então os conceitos da psicologia que entram no lugar da transferência? Na psicologia existem termos mais específicos e bem definidos para falar dessas relações entre psicólogo e paciente. Se fala de relação terapêutica, de vínculo, de rapport. E existem artigos e estudos especificando melhor esses termos. No meio desse relacionamento, existem os construtos mais específicos, mais bem localizados. Preconceito, identificação, confusão, atribuição, paixão, empatia, simpatia, respeito, discordância. São coisas absolutamente comuns que acontecem em todas as relações humanas. E você, psicólogo, não precisa achar que está acontecendo ali no consultório, porque você ou a sua função profissional é especial. E nem precisa achar que essas coisas são o alvo principal da terapia. Afinal, a terapia não é para analisar a relação entre o paciente e o terapeuta. Essa relação é só uma condição mínima para que a interação possa ser produtiva entre os dois. Então, finalizando, o que é transferência aí, no meu ponto de vista? É um conceito que expressa uma maneira exagerada de enxergar a relação terapêutica, em que há uma supervalorização do analista sobre a sua importância diante do paciente, em que ele acha que tudo que o paciente fala, de alguma forma, se refere a ele, e que qualquer palavra, pergunta, olhar ou silêncio que o paciente fizer está relacionada a ele, e em contrapartida, se ele fizer, vai causar um abalo no paciente e ser fundamental ali
para que a terapia tenha o seu progresso. Você, psicóloga e psicólogo que esteja assistindo, veja se isso que foi descrito se parece com o que você entende que está fazendo na sua prática clínica. Você acha que a terapia que você promove é parecida com um deciframento de uma charada esotérica, cheia de simbolismos, e que depois aquilo vira um jogo de xadrez em que cada movimento tem que ser estudado porque vai ter uma consequência? Se não acha que é assim, se não cabe a você essa descrição de prática profissional, e se você não aceita esses conceitos, não se baseia nesses conceitos, nessas teorias, pare de usar o termo transferência para dizer que isso é uma coisa muito comum que acontece na terapia. A sugestão que eu dou é que se alguém te perguntar, existe esse negócio de transferência na psicologia? Você responda, não trabalhamos com esse conceito na psicologia. Isso é um conceito da psicanálise. Na psicologia nós trabalhamos com vínculo terapêutico, rapport, etc. E aí menciona aqueles conceitos ali que eu sugeri para você dar uma informada a respeito. Pense sobre essas questões e até a próxima.